A nova diretoria da OAB acabou fazendo uma reformulação e uma extensão e uma expansão sempre visando melhorar as condições para atender os advogados colegas. E hoje eu vou conversar com o Dr. Bruno Bottiglieri. E o Dr. Bruno, ele está à frente da Procuradoria e houve uma expansão dos poderes que a Procuradoria aqui podem beneficiar, atender, assistir o advogado. Dr. Bruno, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu. É interessante, né, a gente destacar, né, essa nova atribuição. É importante destacar primeiramente qual seria, né, a atribuição originária da Procuradoria, que é assessorar a diretoria executiva e representar os interesses da subseção perante o Poder Judiciário, né, seja numa violação de prerrogativa, seja como amigo da Corte. E atualmente, né, a diretoria, juntamente com a Procuradoria-Geral, decidiu ampliar esse rol de competência para incorporar a proteção, né, dos advogados que sofrem algum tipo de violência no exercício da função, né? Então, hoje a OAB de Santos, os inscritos da OAB de Santos contam com essa nova atribuição da Procuradoria, né, que visa assistir esses advogados em casos de violência profissional, né, ou grave ameaça, tanto no inquérito policial quanto no Poder Judiciário. É bom entender que dentro da nossa profissão há muitos advogados, muitos funcionários públicos e às vezes o embate acaba saindo e na verdade tentando exercer a sua profissão e atender o interesse dos clientes. Às vezes acontece um embate entre questões de, às vezes, no judiciário, policiais e tudo mais, e às vezes nem sempre quem está com a razão, e as coisas saem um pouco fora do contexto e a OAB, aqui a Casa do Advogado, tem então atribuições para realmente proteger a classe, nesses casos que o Dr. Bruno falou, né? Porque às vezes a coisa sai do... Exato. É importante, né, a gente ressalta uma ocorrência recente envolvendo um colega aqui da subseção, né, ao qual um suposto cliente, né, criminosos se passaram para o suposto cliente e atraíram um advogado, né, para uma emboscada e sequestraram, fizeram uma série de empréstimos, né, no nome dele. E então a atuação da OAB até seria o primeiro caso envolvendo a atuação da subseção, né, através da Procuradoria-Geral. Mas é muito relevante, né, essa questão da proteção do advogado, como o doutor falou, principalmente porque hoje existe a violência tanto no exercício da função propriamente dita, né, contra os agentes do Estado, né, o agente do Estado às vezes investido naquela questão, né, daquele poder de polícia ou no poder judiciário, acaba praticando violência contra a classe e muitas vezes acaba passando em branco, né, ou até acaba resultando num desagravo. Hoje, então, a Procuradoria assume esse papel justamente para evitar tanto o excesso de poder, né, o abuso de poder por parte dos membros do serviço público, como também, né, em casos de clientes. Teve o caso recente de uma outra colega, né, onde o cliente, inconformado com a proporção dos honorários que tinham sido arbitrados, tentou ceifar a vida da colega. Então, mais um caso aí de violência do advogado, não necessariamente sendo pelo poder. Isso ocorre. Nós tivemos casos aí terríveis, inclusive recente, ano passado, ou foi em Minas Gerais, alguma coisa, uma questão de áreas e 2 colegas advogados foram mortos. Criaram toda uma emboscada para eles, era uma questão da parte adversa e ela foi e assassinou os advogados e nem sempre, na verdade a OAB é justa, né? A análise dos casos concretos aqui, a Procuradoria tem essa função quando há realmente algo contra o advogado ou realmente quando o advogado também possa, e aí sim, tem os órgãos aqui da OAB a ideia realmente é uma proteção quando há uma descompreensão, mas sempre é uma análise clara do caso. Sim. É importante destacar, né, como essa atribuição é nova, né, atualmente a gente está regulamentando, né, justamente o exercício dessa função. Então, ela pode ser tanto desempenhada através de ofício pela própria Procuradoria, né, a análise concreta do caso,
a requerimento do interessado. Importante destacar que esse serviço só abrange os inscritos na OAB de Santos, né? A gente até fica à disposição, né? O Dr. Rafael tinha até colocado à disposição a Procuradoria para poder orientar, para poder implementar em outras subseções, né, aqui da região, mas o serviço fica delimitado aqui à subseção, é feita uma análise do caso, muitas vezes, né, a gente conta até com as comissões temáticas, né, muitas vezes os pareceres da comissão temática para ver se realmente extrapolou ou se houve realmente o excesso, né, questões às vezes mais técnicas, onde há necessidade, por exemplo, da comissão de direito penal, né, então é um trabalho em conjunto aqui, né, tanto da diretoria quanto da procuradoria, assim como das comissões também. O Dr. Sérgio Marques desempenhava essa função. Nós conversamos sobre uma questão de honorários, que houve uma interpelação dele, representando a classe. Era um aviltamento assim, com relação a decisões que drasticamente baixavam os honorários, algo que já tinha sido decidido. Eu repelia de uma vez só, eu não lembro muito. Ele teve um papel importante, e eu recordo, e agora o Bruno está vindo com todo o gás aqui também, porque eu acho que para você equilibrar até o sistema judiciário todo, e entre o privado, os clientes e também os entes públicos, a gente tem que tornar uma balança, né? Para que todos possam fortalecer e não acontecer casos que estão se repetindo com outros advogados. Exato. Essa atribuição também, né, com relação ao assistente dos advogados em caso de aviltamento de honorários ou violação de prerrogativas, né, é importante essa atuação enérgica por parte da OAB, claro, né, dentro dos parâmetros, né, institucionais, mas uma atuação enérgica para não virar uma praxe, né, principalmente porque só nós sabemos, né, a necessidade de se respeitar, né, um patamar de honorários justo, digno, né, para a nossa classe, considerando de que se trata também de verba alimentar. Sim, é uma questão muito sensível para todos nós, porque são o nosso ganha-pão. Isso é uma questão, é uma das brigas que se tem sempre, porque o Poder Judiciário há uma relação muito boa, principalmente vamos falar da nossa comarca, entre os membros do Judiciário e tudo mais, mas dos embates principais é justamente esse, com relação a essas questões que não podem simplesmente serem ignoradas, no caso dos honorários, sim, e também a relação de respeito entre os advogados. Às vezes o advogado mais novo entra com um certo receio, pega alguém, um magistrado talvez enervado, estressado, e já vi acontecer isso, ou mesmo na delegacia, quer dizer, você demonstrar, reparar e deixar a situação clara de que todos são importantes para o equilíbrio da justiça, é muito importante. Então esse trabalho seu é bem importante. Sim, aqui seria a sucessão, né, do trabalho do Dr. Sérgio Marques, professor, ao qual teve também justamente uma atuação brilhante nesses casos envolvendo aviltamento de honorários. Hoje, né, o processo se encontra até no Supremo Tribunal Federal, a fim até de criar um precedente para proteger os colegas, né? Mas essa relação também aqui na comarca com o Poder Judiciário é muito boa. Não é importante destacar isso. A OAB não há combate direto com o Poder Judiciário, pelo contrário, há muito diálogo, né, mas é importante, né, no âmbito do Poder Judiciário, principalmente nos precedentes jurisprudenciais, a gente deixar claro, né, essa resposta da advocacia com relação ao aviltamento. Sim, a ideia sempre foi ter uma relação de paz entre os entes do Judiciário. Porém, às vezes, as situações complexas no dia a dia, volume de processo, falta de comunicação, desconhecimento, às vezes, seja dos advogados, dos funcionários, da própria lei, portarias. Então, essa distância, às vezes, acaba trazendo questões prejudiciais. E eu acho que o papel da Procuradoria é muito importante, porque o que você visa é a proteção e comunicação. Então, e com muitos advogados e muitos processos, a tendência é acontecer problemas sempre maior. Então, é importante destacar até o que o doutor falou no começo da conversa, né? Aquela questão de que a OAB de Santos é a casa do advogado santista, né? Então, a gente
tanto a Procuradoria quanto a própria diretoria, busca sempre melhorar e tratar cada vez melhor e atender mais os interesses da classe, né? Considerando que aqui é a nossa casa. Então, é importante. A gente protege quem a gente gosta, quem a gente ama, com quem a gente convive. Então, esse é o trabalho hoje da Procuradoria, seja no âmbito do Poder Judiciário mesmo, né, defendendo os interesses da classe, como honorários, né, como prerrogativas, como também agora com essa questão envolvendo violência, né, porque o mundo agora está cada vez pior. Né? Há alguns anos já, essas questões sempre envolvendo advogado, elas são pontuais, mas acontece. E o mundo mudou muito, a advocacia também mudou muito, expandiu, tem muito mais advogados, muitas áreas do direito, quer dizer, após a pandemia, toda a sistemática que a gente conhecia se alterou. Então, é muito importante deixar bem claro que nós temos um órgão de proteção também, além das prerrogativas. Nós temos ali, e a Procuradoria faz, e também para o advogado também, aqui é a Casa da Advocacia, aqui onde ele pode estar protegido. É lógico que não podemos esquecer que nós temos que agir de acordo com o nosso Código de Ética, nosso Estatuto, assim podermos protegê-los. Exato. É importante destacar isso. A gente está a gente tem todo esse regramento, né, esses deveres, essas diligências, né, para depois poder exigir algo do poder público, enfim. Mas é também interessante essa questão das câmaras, né, de prerrogativas, porque elas são separadas por temas, né, por temáticas. Então a gente encontra pessoas ali, profissionais especialistas, né, em cada área, em cada seara do direito, né, em cada esfera, seja ela estadual, federal. E é importante o trabalho, né, concentrar esse trabalho nelas, né, e justamente a Procuradoria serve como um apoio a essas câmaras, né, para justamente a partir do momento que a questão for judicializada, né, ou extrapolar ali o âmbito das prerrogativas, partir para aquela questão mesmo de embate de ameaça ou de algum tipo de gravidade, né, que coloque em risco a vida do advogado, atente contra a vida do advogado, aí sim surge, né, essa figura da Procuradoria. Então as comissões temáticas também elas têm uma ampla competência, uma ampla liberdade para atuar, né, nas respectivas áreas, e as câmaras de prerrogativas, agora, como você falou, né, essa questão da evolução dos meios digitais durante o Covid, né, temos agora a criação da Câmara de Prerrogativas virtuais para justamente resolver esses problemas, essas questões, né, com vara digital, né, com processos digitais, que agora é uma nova realidade. O mundo mudou, a advocacia também tem que acompanhar isso. Isso gera mais problemas, né? E eu quero te parabenizar porque é um cargo que você tem que ter um equilíbrio, porque você não tem que tomar conta das tensões, da análise, o que as comissões vão produzir também, e as questões que são pontuais e às vezes podem ganhar uma extensão muito maior. Então, tem que haver um equilíbrio mesmo para qualquer coisa, atuação do judiciário. Então, é uma questão bem delicada e importante. Eu te agradeço aí, a gente tem esse ano aí todo, casos acontecem sempre, e aí já fica convidado para vir outras vezes para a gente discutir esses temas que são importantes, e você falar para a gente o que está acontecendo também. São importantes, né? É importante, então, a gente trazer a conhecimento, né, do público, né, principalmente dos colegas advogados, a existência desse órgão, muitas vezes, né, desconhecido, né, pela grande maioria dos advogados, até porque, como se trata da segunda maior subseção do Estado de São Paulo, né, então existem comissões, existem diretorias adjuntas, e às vezes esse órgão fica um pouco escondido, mas a importância dele, né, de um órgão que está sendo criado e também que compõe não só a Procuradoria-Geral, né, através da pessoa aqui, mas também vão ser nomeados agora os procuradores também, novos procuradores, para poder compor esse quadro, para poder auxiliar os trabalhos, porque a gente quer mesmo trabalhar, quer poder prestar um bom serviço aí para todos os inscritos. A ideia é não ser muito utilizado, que aí as coisas estão boas, mas é uma voz importante e nova sistemática se desenhando aí, então os colegas, é muito importante que os colegas venham até a subseção, entendam o que significa a subseção, as suas comissões, seus direitos, suas proteções, suas obrigações, e aqui o Bruno fica em nome de toda essa sistemática concentrada na Procuradoria, com auxílio das outras
dos procuradores que serão nomeados, auxílio das comissões, para fazer um trabalho bem feito e de ser, na verdade, dar aquele alicerce que o advogado necessita, né? Sim, sim. E ainda por cima também assessorar também os trabalhos, né? Sempre guiada pela diretoria da subseção, que tem feito já um belo trabalho só por ampliar essa questão. Verdade. Eu acho que estão detectando realmente o que é importante para a classe, na verdade, o que precisa realmente, e expandindo um outro trabalho que já foi... Todas as diretorias já fazem um bom trabalho, e a última do Rodrigo Julião também fez, e sempre tudo tem que melhorar. Então, a gente entende isso aí, vamos em frente, eu quero te parabenizar e já te convidando para os próximos programas aí, que a gente possa detalhar o que está acontecendo dentro na nossa região aqui. Vamos sim, vamos sim. Obrigado. Estou à disposição. Obrigado.